GPTrilha é um GPT que foi programado em bases diferentes do Ikigai Edu que vocês viram funcionando agora há pouco. O GPTrilha, a base de conhecimento dele é exatamente a curva de aprendizagem, a curva de atenção ativa. Então, ele agrega tudo aquilo que o Ikigai tem, ele agrega também Daniel Goleman com a teoria do foco, atenção e aprendizagem significativa do David Ausubel e Growth Mindset, ou mentalidade de crescimento, da Carol Dweck. E essas três teorias, elas se completam e se complementam entre si. Voltando lá no gráfico de curva de atenção ativa, na página 133 do livro, fala que o docente, então, precisa exercer uma docência multimodal. E eu vou falar, então, dessa docência multimodal com tecnologias, incluindo tecnologia por inteligência artificial. No curso de metodologias, eu ensino você transformar aquela sua velha aula para trabalhar essa curva de atenção ativa. Então, ela vai gerar blocos de narrativa, de um momento pré-aula e de um momento pós-aula. Vocês viram que o Ikigai já previu o momento pós-aula. E eu falei para ele que eu queria, na pré-aula, 2 dias antes, eu queria mandar um quiz. Lembra desse detalhe? O que acontece? Com isso, eu amplio o tempo de envolvimento do meu estudante na aprendizagem. Ele começa a se envolver na aprendizagem muito antes da aula começar. E ele continua envolvido muito depois da aula terminar. Em termos de neuroaprendizagem e foco, isso é fundamental, porque é isso que vai determinar com que eu consiga mexer com essa curva aqui no meio. E aí, o que vocês estão vendo são blocos que a gente vai fazendo com que estratégias e ambientes diferentes de aprendizagem sejam integrados para um ir e vir da atenção, das habilidades, do interesse e, principalmente, do estilo de aprender que cada estudante tem. O GPTrilha é programado para fazer isso. Então, eu também gravei uma experiência com o GPTrilha. Esses GPTs eu personalizei no fim do ano passado para o começo desse ano, e só as turmas que entraram para o curso de metodologias é que têm acesso a ele. Porque ao longo desse ano, conforme o pessoal foi usando, não deu nenhum bug grande, deu pequenas variações que eu precisei corrigir, e hoje eu falo com muita tranquilidade. A gente está usando ele em larga escala para TPCs, para um monte de coisa, e ele funciona redondinho. Mas ele é exclusivo de quem faz o curso junto com a gente. Então, o GPTrilha, ele, para trabalhar, ele vai pedir, como o Ikigai, ele vai pedir algumas informações. Então, você clica, quando você tem o link, você clica, começa a sua trilha, e ele vai pedir informações mais ou menos como o Ikigai. Só que agora ele vai perguntar a modalidade da aula, se é presencial, se é remota, se é híbrida. Ele vai perguntar todos os detalhes que ajudam ele a decidir como é que ele vai modular aquela curva de atenção, com a mesma unidade curricular, com o mesmo tema de aula e o mesmo objetivo de aprendizagem. Só que agora, em vez de pedir uma atividade, eu estou pedindo para ele planejar a aula toda. E aí, como era um estudo de caso, eu achei que ia ser interessante eu botar mais alunos na sala de aula. E eu acrescentei um detalhe: a média de idade dos meus estudantes e as habilidades no manuseio de tecnologias, para abrir ele para a possibilidade de planejar blocos de narrativa explorando interesses da idade, da geração e das habilidades que ele tem. Como eu disse, ele levou, para a gente fazer esse experimento todo, ele levou mais ou menos uns 8 minutos. Ele gerou a atividade em menos de 4 minutos. Mas vocês vão ver que eu também olhei e falei, não, não quero. Aos nomes de cada bloco, quando você faz o curso, aí você vai aprendendo como é que se distribui isso na narrativa. Me devolve aqui. Aí ele resumiu a trilha. Se você olhar aqui, se você olhar,
Eu vou só mostrar o pedacinho que eu mudei, que eu pedi para mudar. De novo, eu quero essa aula com a minha cara. Eu não quero com a cara dele. Então, ele disse lá que nos primeiros 18 minutos da aula, eu ia despertar o interesse fazendo um quiz interativo. Quiz interativo em 20... Tudo bem que essa aula dela durava 3 horas, tá? Vocês podem espantar o tempo de cada atividade, mas é porque ela me deu uma aula que durava 3 horas. Mas 20 minutos para fazer um quiz interativo, vocês conseguem imaginar 40 alunos dentro da sala de aula depois dos primeiros 10 minutos? É lógico que ia dar ruim, né? Óbvio que ia dar ruim. Então, eu peguei esse pedacinho e resolvi mudar, só para mostrar para vocês como a gente pode também ir dialogando com ele dentro do que a gente quer. Vamos fazer alguns ajustes? Então, quando eu solto a frase, vamos fazer ou podemos fazer alguns ajustes, ele já sabe que ele tem que voltar no que ele gerou e ele vai ficar atento ao que eu vou falar. E aí eu tenho que dar as chaves de comando certo. Eu quero o quiz interativo como um recurso de pré-aula. Quando eu digo pré-aula, ele entende que eu estou no modelo sala de aula invertida. Tá vendo como é importante a gente saber usar a nomenclatura certa? Estratégia, metodologia, curadoria, pré-aula, blocos de narrativa. Isso é muito importante, inclusive na comunicação com inteligência artificial. Então, eu pedi para ele, eu quero antecipar esse quiz, quero dar esse quiz 2 dias antes, aí eu quero que, ao chegar, eles peguem o QR Code rapidinho, votem no Mentimeter, que é um painel online de votação, e aí eu vou guardar, não vou deixar eles verem as respostas, cada um vai responder com o material que recebeu na pré-aula. Durante a aula, o professor vai resgatando as respostas de cada uma das perguntas, conforme vai evoluindo a aula, a explicação, e mostrando os resultados que foram votados na chegada da aula. E aqui, logicamente, discutindo por que as respostas certas estão certas e por que as erradas estão erradas. E isso vai fazendo um vai e vem do foco de atenção e uma revisitação da forma de construir subsunsores, que é da teoria de aprendizagem significativa. E aí pedi para ele, como você analisa esse ajuste em termos de metodologia e verbos da taxonomia de Bloom? Note que quando eu quero aprender mais sobre o que eu estou pensando, ou sobre o que eu já fiz, eu jogo lá no final isso daí. Ele vai me ajudar a estudar qual é o meu perfil. Se você fizer isso com todas as aulas que você já tem pronta, você vai aprender muito sobre o perfil que você já tem. E aí, sim, você vai poder ser um pouco mais criativo, porque aí você conhece o perfil das suas aulas. Então, ele foi lá e analisou. Aí ele está me dizendo que o ajuste no bloco de iniciação, ao disponibilizar esse quiz na pré-aula, eu já estou usando sala de aula invertida. Olha lá, eu já cresci. Isso é ótimo para preparar os alunos e garantir que eles cheguem com subsunsores. Uma coisa que é muito importante, que eu fiz o destaque aqui, e eu vou voltar nesse destaque, monitorar a compreensão. Isso é fundamental para quem trabalha com aprendizagem ativa. Comunicação não é o que eu estou falando. Comunicação é o que você entende do que eu estou falando. E se chegar ao final, você não conseguiu entender que eu posso usar a inteligência artificial como estratégia e não como finalidade de uso no final de uma aula expositiva, eu terei falhado em me comunicar com você. Mas eu só saberei disso se eu colocar alguma estratégia para eu ver como você está pensando. E aí, quando eu coloco esse tipo de estratégia na pré-aula, o que acontece? Eu monitorizo como eles vinham pensando e eu já dou uma olhada ali. Antes de começar, eu não mostro para eles os resultados, mas eu tenho acesso aos resultados. Aí eu já dou uma olhadinha ali e vejo, olha, eles não entenderam bem isso. E quando a aula for correndo, e quando eu for passando das atividades, eu vou fazendo highlights, eu vou fazendo destaques, e eu vou corrigindo essa compreensão inicial. Eu acredito que quando você usa esse... E, detalhe, a gente tem no indicador 1.19 do instrumento de avaliação de cursos superiores,
o processo de avaliação não é só um processo de avaliação, é um processo de monitoramento e avaliação da aprendizagem. Você só tira 5 se você realmente monitorou e avaliou a aprendizagem. Ele fez análise dos verbos. Antes da aula, o quiz interativo, ele trabalha em níveis baixos, que é o esperado. Durante a aula, sobe muito, aplicar, analisar e avaliar, com o Mentimeter, porque aí eles vão ter que fazer juízo de valor. E ele já me dá quais foram os benefícios pedagógicos do ajuste. Por quê? Porque eu pedi para ele analisar. Então, aqui, eu posso estudar um pouquinho essa análise que ele está fazendo e aprender mais sobre as atividades que eu gosto de dar, os tipos de monitoramento que eu vou fazer, o tipo de avaliação, eu posso usar alguma dessas atividades como avaliação formativa. Isso me ajuda bastante a melhorar a minha própria criatividade junto com as aulas que eu vou fazer. E é lógico que, ao terminar, ele me dá as considerações, e olha que bonito, eu peguei e, de novo, com uma pequena mudança, eu subi para os níveis mais altos de complexidade, sem tornar difícil o conteúdo que eu estou apresentando. Eu consigo melhorar a complexidade nos termos de Edgar Morin. Complexidade é o que se tece junto. Conhecimento, aplicação, competências e experiências. Isso é a complexidade nos termos de Edgar Morin. E aí, gente, vocês podem pedir mais um monte de coisa para ele. Eu pedi o roteiro, eu pedi o quiz, eu pedi para ele dar o gabarito do quiz e explicar, eu pedi as rubricas, e o vídeo completo tem isso tudo ali. Se a gente tivesse tempo, o vídeo completo tem isso tudo. Isso é a docência multimodal. E essa é a forma como eu levo a inteligência artificial para dentro da programação de qualquer aprendizagem e consigo modular a curva de atenção ativa, ou a montanha-russa, como diz a professora Trinidários no livro, consigo gerar os momentos uau, consigo integrar tecnologias de inteligência artificial e outras tecnologias, consigo melhorar a comunicação enquanto competência, tanto a comunicação dos estudantes com a inteligência artificial, como a comunicação deles entre si, e principalmente a minha comunicação com todos eles. Isso é docência multimodal.